Livro histórico de Juízes, do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 25, com toda a referência e contexto da palavra e o rodapé. O contexto da palavra é servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. O versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Pai Eterno. E o Pai Eterno os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filho. Versículo 3. E o anjo do Pai Eterno apareceu a esta mulher e disse-lhes: Eis que agora a estéril, nunca tem concebido, porém conceberás e terá um filho. Versículo 4. Agora, pois guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisas imundas. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu do Pai Eterno. Desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Versículo 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem do Pai Eterno veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo do Pai Eterno, e terribilíssima, e não ele perguntei de onde era, e nem ele me disse o seu nome. Versículo 7. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terá um filho, e agora, pois, não beberá vinho, nem bebida forte, e não comerá coisa imunda, porque o menino será narizeu do Pai Eterno desde o ventre. Até o dia da sua morte. Versículo 8. Então Manoa orou ao Pai Eterno e disse: Ah, Pai Eterno, Criador do céu e da terra, eu me rogo-te que o homem do Pai Eterno que enviaste ainda vem para nós outra vez e nos ensina o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Versículo 9. E o Pai Eterno enviou a voz, e o Pai Eterno ouviu a voz de Manoa. E o anjo do Pai Eterno veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém, e não estava com ela o seu marido Manoa. Versículo 10. E apressou-se, pois, a mulher, e correu, a noticiou,
e o seu marido, e disse ele: Eis que aquele homem que veio a mim, outro dia me apareceu. A mulher de Manoa apressou-se, pois a mulher correu e falou assim ao seu marido, e disse: Eis que aquele homem que veio a mim, outro dia me apareceu. Versículo 11. Então Manoa levantou-se e seguiu a sua mulher. Imaginou assim: eu vou com você, mulher. E foi aquele homem e disse: Eis tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. O anjo disse: Eu sou. Versículo 12. Então disse Manoa, o marido da mulher, que o anjo falou com ela: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? O marido da mulher perguntou ao anjo. Versículo 13. E disse o anjo do Pai Eterno a Manoa: De tudo enquanto eu disser à mulher, se guardará ela. Versículo 14. De tudo enquanto procede da videira, não comerá nem vinho, nem bebida forte beberá, e nem coisa imunda comerá. Tudo enquanto eles têm ordenado, guardará. Versículo 15. Então Manoa disse ao anjo do Pai Eterno: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Versículo 16. Porém o anjo do Pai Eterno disse a Manoa: Ainda que me detenha, não comerei de teu pão. Se fizer holocausto, oferecerá ao Pai Eterno, porque não sabia Manoa que era o anjo do Pai Eterno. Versículo 17. E disse Manoa ao anjo do Pai Eterno: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te oraremos. Versículo 18. O anjo do Pai Eterno disse: Por que pergunta assim Manoa pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Versículo 19. Então Manoa, esposa daquela mulher, tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha, ao qual o Pai Eterno e sobre uma penha ao Pai Eterno. E ouve-se o anjo maravilhosissimamente, observando Manoa, a sua mulher. Versículo 20. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Pai Eterno subiu na chama do altar, que, vendo Manoa, a sua mulher, cair em terra sobre os seus rostos. Versículo 21. E nunca mais apareceu o anjo do Pai Eterno a Manoa, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoa que era o anjo do Pai Eterno, o Criador do céu e da terra. Versículo 22. E disse Manoa a sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto ao Pai Eterno. Versículo 23. Porém a sua mulher, ele diz: Se o Pai Eterno nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão
o holocausto e oferta de alimento, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Versículo 24. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Pai Eterno os abençoou. Versículo 25 para terminar. E o Espírito do Pai Eterno, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, começou a incitá-los de quando em quando para o campo de Maané, daí entre Zora e Estaol. Este foi o livro de Juízes, livro histórico, do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 25, da Bíblia das Escrituras, João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. O rodapé do capítulo 13 de Juízes, do versículo 1 até o versículo 25, está escrito assim: no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 80, está escrito assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. No livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: porque será grande diante do Pai Eterno, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aqui está falando de Yahshua, o Jesus da Igreja Católica. O versículo, no livro de Lucas, do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: e o anjo do Pai Eterno, ele apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. No Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 3, está escrito assim, contexto da palavra ressurreição. Versículo 3, e o seu aspecto era como um relâmpago, o seu vestido branco como a neve. Que está falando o Yahshua de Jesus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 6, está escrito assim: e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, contexto da palavra, a tentação de Jesus, a tentação de Yahshua. Versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na língua hebraica está escrito assim, então foi conduzido Yahshua pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 5, está escrito assim: e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo, e disseram, assim faz como tem dito. Aqui está falando os três anjos
que apareceu a Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 29, está escrito assim: então disse: não chamará mais o seu nome Jacó, mas o seu nome será Israel, pois como príncipe lutasse com o Pai eterno e com os homens e prevaleceste. No livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 30, está escrito assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto ao Pai eterno face a face, e a minha alma foi salva. No livro de Levítico, capítulo 9, versículo 24, está escrito assim: porque o fogo saiu diante do Pai eterno e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. No livro de Números, capítulo 6, versículo 25, capítulo 6, do versículo 1, versículo 3, contesta a palavra, a lei do narizeado. Versículo 2, falou-se de Israel e diz ele: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de narizeu, para se separar para o Pai eterno. Versículo 3, de vinho de bebida forte se apartará, de vinagre, de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, e nem beberá alguma, beberás de uva, e nem uva fresca e nem seca comerás. No livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra majestade do Pai eterno, versículo 1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem do Pai eterno, abençoou os filhos de Israel, antes da sua morte. E no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Pai eterno e serviram-os aos Balaim. Balaim aqui é uns deuses, as imagens, esculturas. E no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 22, está escrito assim: então viu Gedeão que era o anjo do Pai eterno, e disse Gedeão: ah, Pai eterno, o que eu vi era o anjo do Pai eterno face a face. Este foi o livro de Juízes, livro histórico, do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 25. As escrituras é João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra, e o rodapé. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, livra todos nós de todos os mal,
Dá sabedoria e entendimento para entender a tua palavra do jeito que está escrito. Para que nós não ficamos somente por ler e por ouvir, mas que nós gravamos essas palavras dentro do coração, para que meditamos nela dia e noite, através do livro de Evangelho de São João, capítulo 5, do versículo 39. Examinai as Sagradas Escrituras, porque é dela que nós temos a vida eterna. Boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno e se Ele quiser.